Continuação dos flashcards de legislação municipal de Belo Horizonte. Primeira questão. Ao vereador é permitido participar de quantas comissões permanentes como membro efetivo? Resposta. Apenas uma. A nenhum vereador será permitido participar de mais de uma comissão permanente como membro efetivo. Próxima questão. Como e quantas vagas são conferidas a cada comissão permanente? Resposta. A cada comissão permanente serão conferidas 3 vagas. Duas vagas por comissão até que todos os vereadores pertençam a alguma. E uma vaga à primeira comissão subsequente à última, a que tenham sido acrescentadas essas 2 vagas. Caso, após aplicada a regra da linha A, ainda reste vereador que não pertença a alguma comissão. Terão vaga em comissão permanente apenas os vereadores não componentes da mesa. Próxima questão. Quais são as comissões permanentes previstas no regimento interno? Resposta. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Administração Pública, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, Comissão de Saúde e Saneamento, Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Próxima questão. Como são compostas as comissões temporárias e quais as exceções? Resposta. As comissões temporárias são compostas por 5 membros, salvo nos seguintes casos. Primeiro, a especial, constituída para apreciar propostas de emenda à lei orgânica, a processante e a parlamentar de inquérito, que terão 7 membros. Segundo, a de representação, que poderá ter de 1 a 3 membros, conforme decisão do presidente da Câmara. Ou seja, a regra, 5 membros. A exceção, primeiro, a especial, que é de 7 membros, e a de representação, de 1 a 3 membros. Próxima questão. Como são presididas as comissões temporárias? Resposta. As comissões temporárias serão presididas pelo membro efetivo mais idoso, que escolherá o relator, salvo nos casos das comissões processantes, das parlamentares de inquérito e das especiais, em que a regra se aplicará à regra do artigo 64. Próxima questão. Qual a finalidade das comissões especiais? Resposta. São comissões especiais as constituídas para, primeiro, apreciar a proposta de emenda à lei orgânica. Segundo, apreciar veto à proposição de lei. E terceiro, estudar a matéria não consubstanciada em proposição, desde que não seja de competência de comissão permanente. Próxima questão. Qual a finalidade da comissão de representação? Resposta. A comissão de representação será constituída para representar a Câmara em evento determinado ou para participar de missão,
reunião ou congresso de interesse parlamentar. A comissão de representação que implicar ônus para a Câmara somente poderá ser constituída se houver disponibilidade orçamentária. Próxima questão. Qual a finalidade da comissão processante? Resposta. A comissão processante compete praticar os atos previstos na lei orgânica e no regimento interno, quando do processo e julgamento, primeiro, do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipal nas infrações político-administrativas e segundo, do vereador. Próxima questão. Como é feito o requerimento para constituir comissão parlamentar de inquérito, a CPI? Resposta: a requerimento de 1/3 de seus membros. Próxima questão. Qual a finalidade da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito? Resposta: para a apuração de fato determinado e por prazo certo, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento interno. Próxima questão. O que é considerado fato determinado? Resposta: considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do município, que demande investigação, elucidação e fiscalização, e que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Próxima questão. Quais atribuições as CPIs podem exercer? Resposta: a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, no exercício de suas atribuições, determinar diligências, convocar secretário municipal, tomar depoimento de autoridade, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações, documentos e serviços, inclusive policiais, e transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença. Indiciados e testemunhas serão intimados na forma da legislação federal específica que se aplica subsidiariamente a todo o procedimento. No caso de não comparecimento do indiciado ou da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação poderá ser requerida ao juiz criminal da localidade em que estes residam ou se encontrem. Então, repetindo as atribuições: determinar diligências, convocar secretário municipal, tomar depoimento de autoridade, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações, documentos e serviços, inclusive policiais, e transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença. Próxima questão. Para fins do regimento interno, o que é proposição e dispositivo? Resposta: proposição: toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Dispositivo: o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha, o número e a parte individualizada de anexo. Próxima questão. Em quais níveis hierárquicos são exercidos os cargos em comissão e as funções de confiança da administração direta? Resposta: serão exercidos por servidores ou empregados públicos municipais os cargos em comissão
os cargos em comissão e as funções de confiança da administração direta. Poder executivo, inferiores ao terceiro nível hierárquico da estrutura organizacional. E o poder legislativo, inferiores ao primeiro nível, com exceção dos cargos e funções de assessoria, apoio e execução estabelecidos em lei. Então, repetindo, do poder executivo são os inferiores ao terceiro nível hierárquico da estrutura organizacional. Já do legislativo são os inferiores ao primeiro nível. Próxima questão. Como é o percentual da pontuação de títulos garantido ao servidor municipal de BH? Resposta. Ao servidor público municipal são garantidos, nos concursos públicos, 5% da pontuação total dos títulos por ano de serviço prestado, mediante subordinação à administração pública do município, até o máximo de 30%. Então, garantido 5% por ano, até o máximo de 30%. Próxima questão. Quais são os processos de votação da Câmara de BH? Resposta. São 3 os processos de votação. Primeiro, simbólico. Segundo, nominal. E o terceiro, por escrutínio secreto. Próxima questão. Quais são os casos em que se adota votação nominal? No artigo 148, diz o seguinte: adotar-se-á a votação nominal. Inciso 1º. Nos casos em que se exige quórum de 2/3, de 3/5 ou de maioria dos membros, ressalvadas as hipóteses de escrutínio secreto. Inciso 2º. Quando o plenário assim deliberar. Parágrafo 1º. Na votação nominal, o secretário-geral faz, pelo microfone, a chamada dos vereadores, que responderão sim, não ou abstenção, cabendo ao secretário anotar o voto após anunciá-lo pelo microfone. Parágrafo 2º. Encerrada a votação, o presidente proclama o resultado, não admitindo o voto de vereador que tenha entrado no plenário após a chamada do último nome da lista geral. Então, os casos em que se adota a votação nominal são os casos em que se exige quórum de 2/3, quórum de 3/5 ou de maioria dos membros, e também quando o plenário assim deliberar. Próxima questão. Quando é adotado o processo simbólico de votação e como ocorre? Resposta. Adota-se o processo simbólico para todas as votações, salvo requerimento aprovado ou exceções regimentais. Na votação simbólica, o presidente solicita aos vereadores que ocupem os respectivos lugares no plenário e convida a permanecerem sentados os que estiverem a favor da matéria. Inexistindo imediato requerimento de verificação, o resultado proclamado torna-se definitivo. Ou seja, a regra geral é adotar o processo simbólico de votação. Próxima questão. Quando ocorrerá o voto secreto? Resposta. Nos casos de perda de mandato de vereador ou veto à proposição de lei. Repetindo,
perda de mandato de vereador ou veto à proposição de lei. Próxima questão. Quais as regras para a votação por escrutínio secreto? Resposta. Na votação por escrutínio secreto, serão aplicadas as seguintes regras. Primeiro, designação de 2 vereadores para servirem como escrutinadores. Segundo, chamada dos vereadores para a votação. Terceiro, colocação pelo votante da sobrecarta na urna. Quarto, abertura da urna, retirada das sobrecartas, contagem e verificação de coincidência entre o seu número e o dos votantes pelos escrutinadores. Quinto, apuração dos votos por meio de leitura em voz alta e anotação pelos escrutinadores. Sexto, proclamação pelo presidente do resultado da votação. Então, a sequência é designação, chamada, colocação, abertura, apuração e proclamação. Próxima questão. A quem compete a função de apurar o resultado da votação e de anunciar? Resposta. Qualquer que seja o processo de votação, aos secretários compete apurar o resultado e ao presidente anunciá-lo. Próxima questão. Como é o processo de apreciação das contas do prefeito? Resposta. Temos aqui um fluxograma em 3 etapas. Na primeira, o presidente recebe mensagem do prefeito e distribui avulsos, que são documentos de prestação de contas, aos vereadores. Segunda atividade, nos 10 dias seguintes, os vereadores encaminham ao presidente pedidos de informação ao executivo. Depois, o presidente aguarda parecer do Tribunal de Contas. O processo ficará suspenso até o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, independentemente do atendimento às solicitações referidas no inciso anterior. Segunda etapa. O presidente recebe parecer prévio e determina a sua distribuição em avulsos, encaminhando o processo à Comissão de Finanças Públicas. A Comissão de Finanças Públicas, em 20 dias úteis, emite parecer, concluindo com a apresentação de projeto de resolução. O projeto será distribuído em avulsos, abrindo-se prazo de 10 dias para a apresentação de emendas perante a Comissão de Finanças Públicas. Depois, emitido o parecer sobre as emendas, se houver, o projeto será enviado à mesa e incluído em pauta para discussão e votação em turno único, sujeitando-se ao quórum previsto no artigo 97 da Lei Orgânica. E a terceira e última etapa. A Câmara tem 60 dias para decidir sobre as contas respectivas. Se não decidiu, o processo é incluído em pauta sobrestadas as demais proposições. Sobrestada quer dizer interrompida. A rejeição total ou parcial das contas ou de rejeição do projeto de resolução. Foi rejeitado? O processo será encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça, que deve indicar as medidas legais e as outras providências cabíveis. Comissão de Legislação e Justiça emite parecer em 20 dias úteis. Próxima questão. Quais são as competências privativas da Câmara Municipal? Resposta. As competências privativas da Câmara Municipal são: uma observação. Começam sempre com o verbo no infinitivo. Eleger, elaborar, fixar. Então, vamos começar
pelas competências que envolvem apenas o âmbito interno da Câmara. Primeiro, eleger a mesa e constituir as comissões. Segundo, elaborar o regimento interno. Terceiro, dispor sobre sua organização, seu funcionamento e sua polícia. Quarto, dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quinto, aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria nos termos desta lei orgânica. Sexto, fixar a remuneração do vereador, do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipal. Eleger pelo voto de 2/3 de seus membros, após arguição pública, o defensor do povo. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo. Indicar, observada a Lei Complementar Estadual, os vereadores representantes do município na Assembleia Metropolitana. Aprovar os estatutos das instâncias previstas na Lei Orgânica. Mudar temporariamente ou definitivamente a sua sede. Compete também à Câmara manifestar-se por maioria de seus membros a favor de proposta de emenda à Constituição do Estado. A representação judicial da Câmara é exercida por sua Procuradoria-Geral, a qual cabe também a consultoria jurídica do Poder Legislativo. Agora, as competências privativas da Câmara Municipal, que dizem respeito do prefeito ou Poder Executivo em geral. Dar posse ao prefeito e vice-prefeito. Conhecer da renúncia do prefeito e do vice-prefeito. Conceder licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado por mais de 10 dias e ambos do país por qualquer tempo. Vou repetir. Autorizar a ausência do prefeito do município por mais de 10 dias e do vice-prefeito do estado por mais de 10 dias e do país dos dois por qualquer tempo. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e o secretário municipal, bem como ocupante de cargo de mesma hierarquia deste nas infrações político-administrativas. Destituir do cargo o prefeito, após condenação por crime comum ou de responsabilidade ou por infração político-administrativa, e o vice-prefeito, o secretário municipal e ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, após condenação por crime comum ou por infração político-administrativa. Só o prefeito que é por responsabilidade. Próximo, proceder à tomada de contas do prefeito, não apresentadas dentro de 60 dias da abertura de sessão legislativa. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo. Agora, as competências privativas da Câmara Municipal que dizem respeito ao município no geral. Autorizar previamente convênio intermunicipal para modificação de limites. Solicitar pela maioria de seus membros a intervenção do Estado. Suspender no todo ou em parte, a execução de ato normativo municipal declarado incidentalmente inconstitucional ou infringente da lei orgânica. O inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado. E infringente da lei orgânica por decisão definitiva do órgão competente do Poder Judiciário. Próximo, dispor sobre limites e condições para concessão de garantia do município em operações de crédito. Autorizar a contratação de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município
regulando as suas condições e respectiva aplicação, observada a legislação federal, aprovar previamente a alienação ou a concessão de bem imóvel público, autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar a participação do município em convênio, consórcio ou entidade intermunicipais destinados à gestão de função pública, ao exercício de atividade ou à execução de serviços e obras de interesse comum. Próxima questão. Quais as competências da Câmara Municipal que dependem de sanção do prefeito? Resposta. A diferença aqui, a dica é que começam sempre com substantivo: plano, orçamento, fixação. Então, as competências da Câmara Municipal com a sanção do prefeito são: primeiro, plano diretor; segundo, plano plurianual; terceiro, diretrizes orçamentárias; quarto, orçamento anual; quinto, sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de rendas; sexto, dívida pública, abertura e operação de crédito; sétimo, delegação de serviços públicos; oitavo, criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função pública na administração direta, autárquica e fundacional e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nono, fixação do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. Décimo, servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 11º, criação, organização e definição de atribuições de órgãos e entidades da administração pública. 12º, divisão regional da administração pública. 13º, divisão territorial do município. 14º, bens de domínio público. 15º, isenção, remissão e anistia. 16º, transferência temporária da sede do governo municipal. 17º, matéria decorrente da competência comum de que trata o artigo 13.